Iniciemos rezando, como todas as segundas-feiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor de bondade e misericórdia, nós nos colocamos na tua presença. Nós abrimos o nosso coração e te pedimos, Senhor, dá-nos a compreensão da tua palavra. Concede-nos a graça, Senhor, de entender um pouco mais para amar mais a tua palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos homens e mulheres de palavra e da palavra. Nos colocamos sob o manto de Nossa Senhora, ela como mãe e mestra, aquela cuja palavra encarnou no seu ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e ensinai-nos a viver a misericórdia e a reparação. Maria, Arca da Aliança, rogai por nós. Nós estamos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então sejam todos bem-vindos. Como eu já falei, então nós estamos estudando a carta de São Paulo aos Gálatas, né? A gente estudou, para quem talvez está chegando, caindo de paraquedas, ouvindo pela primeira vez, encontrando a gente aqui no Facebook, ou talvez aqui até mesmo no ambiente do Zoom. Talvez você não conseguiu participar das outras aulas e hoje é o primeiro dia que você participa. Nós já tivemos 2 aulas. Na primeira aula a gente falou sobre o autor da carta aos Gálatas, né? Nós falamos um pouco sobre São Paulo. Então, na segunda aula nós trabalhamos a estrutura da carta, né? O conteúdo, o que Paulo defende, o que Paulo prega nessa carta, qual a mensagem, né? O que ele quer levar. E iniciamos estudando a primeira parte da carta. Sabemos que a carta é dividida em 3 partes, uma introdução, né? E uma conclusão. Então, nós já estudamos a primeira parte e hoje nós vamos estudar a segunda parte da carta de São Paulo aos Gálatas. Você que perdeu, pode ir lá no YouTube, né? Procura lá, Diácono Sandro Quintino, e tem o canal lá no YouTube. E lá estão todas as aulas, inclusive tem outros cursos lá também, que a gente já trabalhou aqui. Tá tudo lá no YouTube, você pode ter acesso gratuitamente, livremente, quando você quiser, pode compartilhar também, pode levar outros também a esse conhecimento. Se faz bem para você, pode ficar à vontade para ajudar a gente a divulgar. Vou compartilhar aqui, então, a aula de hoje, para a gente entrar no conteúdo. Então, hoje nós entramos na parte teológica da carta, né? Então, é a terceira aula, segunda parte da carta, que é a parte teológica, a teologia, a temática, o desenvolvimento da carta, né? Sempre há uma introdução, um desenvolvimento e um fechamento. Então, é mais ou menos essa estrutura. Então, aqui hoje nós vamos trabalhar a parte teológica. Qual é a teologia? O que Paulo defende? Lembrando, é bom lembrar qual o problema que estava acontecendo lá na Galácia, nas comunidades da Galácia, né? São várias comunidades, essa carta é uma carta circular. Paulo não escreve para uma comunidade específica, mas para várias comunidades que estão naquela região da Galácia. Então, lá tem uma comunidade fundada provavelmente por Paulo, por algum discípulo dele, não sabe direito quando foi fundada essas comunidades, mas lá estão. São comunidades fervorosas, comunidades fiéis a Jesus Cristo, mas que no meio do caminho surge lá alguns
cristãos que vinham do judaísmo e começa a espalhar lá uma cisânia, dizendo que para ser cristão, primeiro tem que ser circuncidado, tem que respeitar a lei de Moisés. Então, eles querem regredir e voltar atrás. E Paulo, então, a partir deste fato, que sacudiu as comunidades, ele escreve, então, a carta. Né? Então, ele está combatendo essa ideia e ele vai firmar uma teologia própria, falando sobre o que se deve crer, como deve ser a vida para aqueles cristãos que estão lá na Galácia, mas também para nós, né? Para nós, porque é uma carta do grupo de cartas de Paulo chamado Cartas Pastorais, e a palavra de Deus ela não se prende a um tempo, a um espaço, mas ela é viva e eficaz, ela serve para sempre. Né? Então, é para nós também importante a teologia, a temática da carta aos Gálatas. Então, essa parte da carta de São Paulo aos Gálatas, ela abrange do capítulo 2, versículo 15, até o capítulo 5, versículo 12. Então, a segunda parte da carta, ela abrange do capítulo 2, versículo 15, até o 5, versículo 12. Nesse espaço da carta, nesse trecho da carta, né, nessa parte da carta, Paulo desenvolve, então, a tese da justificação pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras, ou seja, pela observância da lei de Moisés. Então, ele diz que Paulo vai trabalhar esse sentido. Né? No coração da carta está essa tese de Paulo, algo que Paulo defende. E o centro da tese, né, está aqui no capítulo 2, versículos do 15 ao 21. Então, aqui está o coração, ou a tese de Paulo, que depois ele vai trabalhar ela toda ao longo da carta. Né? Então, ele defende o quê? A prática da lei de Moisés não nos torna justos. Nós, judeus de nascença, e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos, assim, a nossa justificação da fé em Cristo, e não pela prática da lei. Pois pela prática da lei, nenhum homem será justificado. Pois se nós que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos todavia ao pecado, seria, porventura, Cristo ministro de pecado? Por certo que não. Se torno a edificar o que destruí, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Então, aqui está o coração da carta, né? Aqui está a tese, a defesa de Paulo para justificar o porquê que não se deve voltar à prática da lei, né? A prática da lei judaica, da lei de Moisés, que não se deve, não precisa mais da circuncisão, que não se deve prender mais aqueles costumes antigos, porque agora todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E se já chegou, como que a gente já chegou lá ao ponto alto de ganhar o troféu, já passou a linha de chegada, já recebeu a medalha, como é que vai querer voltar para trás? Não precisa mais. Né? Então, ele está trabalhando nesse sentido. A carta aos Gálatas, assim como a carta aos Romanos, trabalha o sentido da justificação, né? Jesus Cristo, por sua morte de cruz, ele nos justificou. E pela ressurreição, ele nos deu direito à eternidade, à filiação divina. Né? Então, quem nos torna justos é Cristo. Quem nos justifica é Jesus.
E pela fé em Jesus Cristo, nós abraçamos essa justiça. Então, ele está dizendo que não, se a gente voltar de novo a dizer, não, nós precisamos da lei de Moisés para nos justificar, porque não é o suficiente. Então, a gente estaria negando a morte de Cristo, a redenção que Cristo fez, nós estaríamos dizendo que a redenção de Cristo não era suficiente. Então, essa é a grande tese de Paulo. Ele vai defender esse sentido que não é pela prática da lei que se é justificado, mas pela fé em Jesus Cristo, né? E hoje nós sabemos que o que nos salva é a fé em Jesus Cristo. A prática de uma lei, a prática de uma doutrina, é consequência desta fé, né? São Tiago vai defender o sentido de que a fé sem obra é morta. A fé sem a prática, a fé sem uma vivência, ela é morta. Mas essa vivência, ela é consequência da fé em Jesus Cristo. Não é ela que nos salva, né? Às vezes as pessoas dizem assim, hoje trabalhei tanto que paguei todos os meus pecados. Vocês já ouviram isso? Né? Se trabalhar, pagasse pecado, era muito fácil, né? Quem pagou para os nossos pecados foi o Cristo na cruz. Então, não é trabalho, não é sacrifício que paga pecado. Quem paga pelos nossos pecados, quem nos justificou, nós fomos justificados pela morte de Cristo na cruz. Ele foi a paga, ele foi o penhor. O seu sangue pagou por todos os nossos pecados. Então, esse sentido da justificação, que nos justifica? O sangue de Cristo. Ele nos justificou. Então, se nós já somos justificados por Cristo, libertos por ele, nós não precisamos mais voltar atrás. Agora é daqui para frente. É viver a fé e seguir o caminho da eternidade, né? Então, Paulo vai trabalhar esse sentido, que não é mais preciso abraçar a lei, nem viver a lei, mas sim a fé em Jesus Cristo, porque é ela que nos salva. Ao longo do contexto da aula, nós vamos aprofundando tudo isso, né? Após anunciar a tese, né, após anunciar esse trecho, essa tese, o argumento, né, da defesa da tese de Paulo, ele propõe alguns argumentos que mostram a caducidade da lei mosaica após a vinda de Cristo. Então, ele vai argumentar dizendo, olha, isso aqui já está arcaico, ficou velho, não precisa mais, após a vinda de Cristo, né? Cristo, ele veio, cumpriu isso tudo, foi bom até, chegou em Cristo, conduziu-nos a Cristo, mas de agora em diante nós não precisamos mais viver dessa forma. Então, ele vai trazer alguns argumentos, algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, a experiência da comunidade da Galácia, né, que receberam os dons do Espírito Santo, não da observância da lei, mas pela adesão ao Evangelho. Então, ele vai dizer, olha, vocês receberam o Espírito, os dons do Espírito, vocês foram acumulados de dons não porque vocês viveram uma lei, porque foram certinho naquela lei. Não, mas pela adesão, porque vocês aderiram ao Evangelho, porque vocês ouviram a palavra e colocaram ela em prática e fizeram uma adesão ao Evangelho, né? Está no capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Paulo diz assim, ó insensatos Gálatas, né? Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de teres começado pelo Espírito, queres agora acabar pela carne? Ter feito tais experiência em vão? Se é que foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagre entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou essa boa nova a Abraão, dizendo, em ti todos os povos serão abençoados. Então,
Primeiro ele vai dizer, escuta, vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam os dons, vocês receberam essa vida nova por uma observância de uma lei ou pela aceitação do Evangelho, pela aceitação de Jesus Cristo? Vocês tiveram que cumprir uma lei ou foi simplesmente ouvindo a palavra que tocou o coração de vocês, vocês se converteram, se fizeram cristão e receberam o Espírito Santo? Primeiro ele vai trabalhar esse sentido, porque como essa comunidade era uma comunidade de pagãos, que não eram de gente que vinham do judaísmo, né? Nós trabalhamos isso a semana passada, no sentido de que a igreja nascente, ela nasce das duas vertentes. De um lado, os que eram judeus que se converteram ao cristianismo. Do outro lado, os que eram pagãos e se converteram ao cristianismo. E ele vai dizer, foi vocês que estão aqui, que são de origem pagã, vocês receberam os dons do Espírito, ou o Espírito como um dom, como um presente, o Espírito Santo que vive em vocês, vocês receberam pela prática de uma lei ou pela fé, né? Pela fé em Jesus Cristo, né? E ele questiona, sois assim tão levianos? Depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora acabar na carne ou pela carne? Ter feito tais experiências em vão? Se é que foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Porque, no fundo, era uma comunidade que tinha muitos dons e que vivia já a fé, era uma comunidade viva. E ali provavelmente aconteciam os sinais do Cristo presente, mas eles antes não tinham praticado a lei. Então, como que agora querem voltar atrás, né? Querem inventar a roda, querem inventar uma outra coisa, né? Paulo, no fundo, está chamando a atenção para isso. Então, ele está argumentando para defender a sua tese, está argumentando para convencer, está levando eles a um ponto de dizer, ó, se perceba, gente, se toca, ó, insensatos Gálatas, vocês começaram no Espírito, agora vão querer acabar na carne? Não, peraí, né? Então, ele trabalha esse sentido. Depois ele diz assim, fala sobre a promessa feita a Abraão, se cumpre pela fé e não pela observância da lei, já que esta surge 430 anos depois. A promessa feita a Abraão, de que ali no capítulo 3, versículo 7, ele começa dizendo assim, sabeis, pois, só os que têm fé que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou esta boa nova a Abraão. Em ti todos os povos serão abençoados. Está lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 18. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Ele está defendendo que os que creem, os homens de fé, todos aqueles que creem, são abençoados em Abraão, né? Abraão é chamado o pai da fé, né? Porque ele foi o primeiro que acreditou, ele é o primeiro patriarca, né? Então, ele é o primeiro que acreditou. E quando a gente estuda a história da salvação nasce com Abraão, porque ele é o primeiro que acreditou, ele é o pai da fé. E Deus vai dizer que todos serão abençoados em Abraão, né? Todos, ele creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Todos serão abençoados em Abraão. Mas naquela época não existia ainda a lei de Moisés, né? Não é pela lei que serão abençoados, mas pela fé de Abraão. Porque a lei de Moisés vem 430 anos depois de Abraão, mais ou menos. Então, Abraão não viveu essa lei. Abraão experimentou a fé. A lei vem mais tarde. Abraão, ele abraça pela fé, né? Ele acredita em Deus, né? Abraão é um homem já de idade, Deus o chama e faz 3 promessas, né? Promete a ele um povo, a bênção
e a terra. E diz para ele, vai, Abraão, vai. Vai para onde? Vai para onde eu vou te mostrar, mas vai. E diz lá em Gênesis 12, vai dizer que ele deixou tudo para seguir. Então, o que valeu para Abraão não foi simplesmente a prática de uma lei, porque não existia lei. Ainda não existia lei. O que valeu para Abraão foi a sua fé. Porque ele acreditou em Deus, ele é pai da fé. Não uma observância da lei. E essa temática que Paulo vai trazer como uma argumentação para defender que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo e não pela prática da lei. Porque estavam querendo, de novo, colocar uma lei, a lei de Moisés, aquela lei lá da circuncisão, a questão das carnes sacrificadas e tal. E Paulo está dizendo que não precisa, porque não precisamos mais viver isso. Isso foi como um pedagogo que nos conduziu a Jesus Cristo. Mas que nem em Abraão nós não somos justificados pela prática de uma lei, mas sim pela fé. Né? A fé de Abraão nos valeu. A fé de Abraão nos tornou abençoados. Depois, a lei de Moisés foi dada ao povo como pedagogo, um meio para guiar o povo de Israel até Jesus, e não como fim em si. Quem está com o microfone aberto, por favor, fecha aí que... Isso, fecha para nós, por favor. Que tem o Totó tá bravo aí. Por favor, pode fechar seu microfone. Então, a lei de Moisés foi dada ao povo como um pedagogo, um meio para guiar o povo de Israel até Jesus, e não como fim em si mesmo. Porém, agora não é mais necessária. Então, no capítulo 3, versículo 19, até o 4, versículo 11, ele vai trabalhar essa temática, dizendo que aquela lei que Deus deu a Moisés, né? A lei que Deus deu a Moisés é um pedagogo, né? É um condutor, um fio condutor até chegar em Jesus Cristo, né? Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. A lei é assim, né? Uma lei ela precisa ser inculcada até a gente pegar o jeito, mas depois chega um ponto que você pratica sem muito esforço, aquilo se encarna, né? Então, a partir de Jesus Cristo, essa lei ela é encarnada. Antes era um pedagogo que conduz, mas não é a lei que salva. Quem salva é Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo e não a lei de Moisés. A lei de Moisés serviu para conduzir até Jesus Cristo. Jesus mesmo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, 17, ele vai dizer, olha, eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas eu vim para cumprir, porque na pessoa de Jesus se cumpre toda a lei de Moisés. Então, a carta aos Gálatas vai trabalhar esse sentido, né? Paulo está desenvolvendo uma tese que está dizendo que não é a lei de Moisés que nos justifica, que nos salva, mas é a fé em Jesus Cristo. E aí ele vai argumentando tudo isso, né? Nós não vamos ler aqui essa parte, porque daqui a pouquinho nós vamos ler na íntegra, né? Toda essa segunda parte da carta nós vamos ler inteira. Agora a gente só está lançando as ideias de Paulo, os argumentos de Paulo. Depois, Paulo mostra o seu ânimo afetivo, né? Paulo mostra uma afetividade pelos Gálatas, queixando-se de que os Gálatas terem arrefecido o amor dos fiéis com seu pai espiritual, que é Paulo, né? Então, ele se queixa que eles mudaram no amor por ele, no afeto por ele. Então, ele dá uma chorada nesse sentido, né? Ele mostra um ânimo afetivo, mostra um Paulo afetuoso, né? Mesmo em meio à indignação, ele expressa ternura. No capítulo 4, versículos do 12 ao 20. Ele diz assim, irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. Estais lembrado de como eu estava doente quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho.
e fui para vós uma provação por causa do meu corpo. Mas nem por isso me desprezastes, nem rejeitastes. Antes me acolhestes como um enviado de Deus, como Cristo Jesus. Olha só, ele se sente como se ele fosse o próprio Cristo no meio deles. Eles acolhem como se ele fosse o próprio Cristo. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Onde que está aquele zelo com o qual vocês me acolheram? Asseguro-vos que, se fosse possível, teríeis arrancado os vossos olhos para me dar. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Tornei por acaso inimigo vosso, porque disse a verdade? Eles vos testemunham amizade com má intenção, e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Quem me dera estar agora convosco para descobrir o tom que convenha à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Então, aqui a gente encontra um trecho da carta muito... Paulo demonstra afeto, né? Paixão, sentimento, né? Primeiro ele diz, olha, quando eu tive com vocês a primeira vez, eu estava doente, né? E Paulo diz que, de tanto que eles eram cordiais com ele, foram sensíveis com ele, nessa primeira vez eles talvez fossem capazes de arrancar o próprio olho para dar a Paulo. E a partir desse fato, se acredita que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos, quando ele esteve com os Gálatas, né? Acredita-se que ele tinha uma enfermidade nos olhos e estava muito doente. E mesmo doente, a comunidade ou as comunidades o acolheram e trataram muito bem, né? Foram muito generosos com ele. Acolheram ele tão bem como se ele fosse o próprio Cristo, né? Mas agora, gente, bastou eu estar longe, o afeto de vocês mudou? Esse povo que foi aí pregando para vocês, fazendo missão, falando sobre circuncisão e volta à lei mosaica, eles querem captar, né? Eles querem conquistar a vossa amizade. É bom ser amigo de quem está perto, mas melhor ainda é se a gente fosse amigo e fosse fiel até mesmo com quem está longe, né? Então, nesse trecho aqui, Paulo vai pelo coração, né? Paulo vai pelo coração. Paulo convence pelo coração e não simplesmente por coação. Não é um Paulo brabo com um chicote na mão e diz, vocês vão cumprir o que eu estou dizendo e pronto. Não, mas é um homem de coração, que tem um coração generoso e que quer falar de coração para coração. Então, ele tenta, é mais uma argumentação aqui para fazer valer a sua tese de que a salvação, a justificação nos é dada pela fé em Jesus Cristo e não pela lei de Moisés. Depois, o apóstolo cita a história da família de Abraão, né, com Agar e Ismael, e Sara e Isaac, mostrando que somente de Sara e Isaac procede a nova e definitiva aliança, portadora da bênção prometida a Abraão. No capítulo 4, versículo 21 até o 31. Então, ele vai trabalhar esse sentido. Ele vai trazer as duas genealogias de Abraão. Por um lado, o filho da escrava e a sua genealogia. Por outro lado, o filho de Sara, a esposa legítima, e o filho da promessa, Isaac. Então, ele traz essas duas realidades. Existem duas realidades. Por um lado, Agar e Ismael, por outro lado, Sara e Isaac. Então, ele traz essas duas realidades. Ambos são descendentes de Abraão. Ambos são descendentes de Abraão. Mas apenas Isaac tem a bênção, né? Apenas de Isaac vem aí
a família do povo de Israel, né? Então, vem de Isaac. Então, Abraão, a gente sabe da história, né? Deus promete a Abraão que dará a ele um povo, e Abraão, então, parte com sua esposa, que já é de idade, e que não tem condições de ter filho. E no meio do caminho surge uma ideia na cabeça de Sara, e ela diz a Abraão: olha, eu já sou bananeira que já deu cacho, não posso te dar um filho, já estou de idade, não tem mais nem jeito para te dar um filho. Então faz o seguinte, eu tenho uma escrava, a Agar, ela ainda é jovem, forte, fértil, você dorme com ela, e o filho que ela tiver, esse filho nasce sobre o meu joelho, sobre minhas pernas, e esse filho é meu, porque a escrava é minha, o filho é meu. Então, esse vai ser o filho da promessa. E ela tem essa ideia. Conversa com Abraão, e Abraão entra junto, e realmente acontece isso. Ele dorme com a escrava tem o filho Ismael, e aí, para eles, na cabeça dos dois, esse é o filho da promessa. Mas Deus não aceita. Deus não aceita. Abraão tenta dar o seu jeito, dar os seus pulos, né? Fazer com a mão humana, mas Deus não aceita. Deus diz: não, não, o filho que vai nascer é filho seu e de Sara. E aí, Deus não aceita, e depois, mais tarde, então, realmente a promessa se cumpre, e de Sara, Deus dá a Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Mas ambos são filhos de Abraão, mas o único que porta a bênção é Isaac. Ele vai trabalhar esse sentido, mostrando as duas descendências, que não é só pela lei, não é só pelo sangue, mas pela fé, né? Pela fé abraâmica, pela fé de Abraão. Aquele povo é o povo que é abençoado pela fé, que continua a genealogia de Abraão, aquilo que é legítimo, né? Por fim, Paulo incute nos cristãos a permanência na liberdade cristã e ameaça os falsos pregadores. Então, no capítulo 5, versículos do 1 ao 12, ele incute, ele chama a atenção, ele encuca, né? Ele firma nos cristãos, aqueles das comunidades da Galácia, os Gálatas, o sentido da permanência na liberdade cristã. E daí ele faz uma ameaça ferrenha a esses falsos pregadores, né? Então, esse é o contexto da segunda parte da carta. Então, é a tese paulina, né? Lá antes ele faz toda uma apologia a si mesmo, fala de como ele recebeu o evangelho, que o evangelho que ele prega não foi um evangelho por mão humana, mas que vem de Deus, mas mesmo que ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo, como uma revelação, mas ele tem comunhão com a igreja, e agora, então, ele com essa autoridade de apóstolo, ele então coloca a sua tese. Ele vai dizer, olha, gente, a gente não é justificado por simplesmente viver uma lei, né? Não é simplesmente viver uma lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E daí aqui ele levanta alguns argumentos que mostram que a lei não só a lei não é capaz de salvar ninguém, né? Pela lei ninguém se salva. Pela lei de Moisés ninguém se salva, mas que se salva pela fé em Jesus Cristo. Então essa é a temática da carta. OK? Vamos lá, então, agora vamos fazer uma leitura dinâmica de todo esse trecho, do capítulo 2, versículo 15, até o 5, versículo 12. Nós vamos fazer uma leitura dinâmica. E eu quero pedir aqui a ajuda de vocês para me ajudarem a ler. Eu vou chamar alguns que estão aqui pelo nome, e aí você pode abrir seu microfone e você lê para mim uma parte, né? Eu vou chamar pelo nome e eu peço alguns que estão aqui, e você lê para mim uma parte até, para que não fique só eu lendo, senão fica chato, né? Se vocês escutando só a minha voz. Então eu quero pedir para alguns me ajudarem. Essa primeira parte aqui do capítulo 15, do capítulo 2, versículo 15 até o 21, nós já lemos, né? Nós já lemos essa primeira parte, que é a tese, onde Paulo vai falar sobre o sentido de que a gente não é justificado pela lei, mas
pela fé em Jesus Cristo, né? E assim por diante. No capítulo 3, versículo 1. Então, ele começa dizendo assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi apresentado a imagem de Jesus Cristo crucificado? Quem foi que fascinou vocês? Quem seduziu? Quem enfeitiçou vocês? Né? Tem uma outra tradução que diz isso, né? Quem vos enfeitiçou, né? Tirou da razão e fez com que vocês voltassem atrás? Apenas isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? É por uma lei que vocês praticaram, que receberam o Espírito, ou porque aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador? Foi este o caso de Abraão? Foi este o caso de Abraão, ou Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou esta boa nova a Abraão: em ti todos os povos serão abençoados. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Todos os que se apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Já dizia a profecia de Abacuque, né? Capítulo 2, versículo 4. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos viverá por eles. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito aquele que é sustentado no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus, e pela fé recebemos o Espírito prometido. Então ele está trabalhando nesse sentido de que não é a prática da lei que nos salva, mas a fé em Jesus Cristo. Os dons do Espírito, ou o dom do Espírito, que o Espírito Santo é o grande dom do Pai, nos é dado pela fé em Jesus Cristo, não pela prática da lei, né? Então, voltar à lei é abolir toda a obra salvífica de Cristo. Renita, pode ler para mim ali, ou seja, para nós, do versículo 15 até o versículo 22. Renita está aí ainda? Ou então a Maria pode, Maria, você já está aqui, né? Posso ler sim, um pouquinho. Tu vai ler, Renita? Então, só não estou conseguindo abrir. Aqui, ó. Já abriu o teu microfone. Abrindo. É do 15, né? Isso, capítulo 3, 15 até o 22. Uhum. Irmãos, vós apresentamos uma comparação de ordem humana. Se um testamento for escrito em bom e devida forma, por quem quer seja, ninguém o pode anular ou acrescentar-lhe alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz aos seus descendentes, como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua descendência, isto é, a Cristo. Afirmo, portanto, a lei que veio 430 anos mais tarde. Não pode anular o testamento feito por Deus em boa e devida forma
e não pode tornar nem Sem efeito? sem efeito. Minha letra está muito pequenininha. Sem efeito a promessa. Porque se a herança se obteve pela lei, já não Nossa, como tá? Proviria da promessa. Já não preveria da promessa. Ora, pela promessa é que Deus deu o seu favor a Abraão. Então, que é a lei, é um complemento ajuntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passando por um intermediário, mas não há intermediário tratando-se de uma só pessoa, e Deus é um só. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De nenhum modo, se fosse dada uma lei que pudesse verificar, em verdade, a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse a Ok, fé... tá bom aqui, tá bom até aqui. Tá bom até aqui. Então, Toda a ele... cozinha hoje, a luz está muito ruim aqui. Tá A ótimo, letra está muito obrigado. Ele coloca aqui, então, ele vai trabalhar esse sentido da lei e a promessa. Ele coloca em paralelo. A promessa de Deus feita a Abraão, né, que da descendência de Abraão, ele abençoaria a descendência de Abraão, né, é uma promessa que é a um descendente. E ele reconhece, então, né, reconhece que esse filho da promessa não é apenas Isaac, mas o próprio Cristo, né? O próprio Cristo. Então, em Cristo se encerra todas as promessas de bênção. Todos são abençoados em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus que salva. A partir de que essa promessa foi feita, a lei de Moisés, lá 430 anos mais tarde, é um pedagogo, é uma seta que vai conduzir até Jesus Cristo. Mas quando Jesus chega, pela fé em Jesus Cristo, todos são salvos, né? Todos são salvos. Então, a grande questão aqui é que Paulo está argumentando, dizendo, olha, não é pela lei, mas pela graça, é pela fé em Jesus Cristo que todos são salvos. Henriette, pode ler para mim aqui para nós do 23 até o 29? Antes que viesse a fé, estávamos encerrando sobre a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei se nos tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Mas, depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos os filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Ok. Então, ele vai colocar aqui a lei como um pedagogo. É interessante, né? Porque a pessoa ela faz pedagogia, o pedagogo, ele introduz a criança ao mundo das letras, ao mundo da leitura. Mas quando a criança, qual a finalidade de um pedagogo? É introduzir a criança no mundo da leitura, das letras. Mas quando a criança aprende a ler e a escrever, o pedagogo cumpriu o seu papel.
Ele não precisa mais estar ali. Aí, lógico, aí vem as outras especialidades, né? Por exemplo, uma criança ela fica com a primeira professora ali, que vai introduzir no mundo das letras até a 4ª série, o ensino fundamental. Mas chegou ali, ela cumpriu o papel. Agora ela entrega a criança para outros que vão gerar uma especialidade, né? Vem um professor de matemática, um de português e tal, porque a criança já introduziu no mundo da leitura. Então, esse sentido da lei como um pedagogo a conduzir até Cristo Jesus, né? A lei conduz até Cristo. Toda lei conduz até Cristo. A gente vê, por exemplo, nossas mães, nossos pais, eles tinham uma lei sobre nós, umas regras sobre nós, mas quando chegou um ponto que nós tomamos consciência e liberdade e responsabilidade pela nossa vida, aquela lei ficou inculcada em nós, a gente aprendeu muito com aquela lei, mas chega um ponto que ela se torna obsoleta, já não vai mais adiantar muita coisa, porque a gente vai lidar por nós mesmos, né? Então, esse sentido de que a fé em Jesus Cristo nos dá a liberdade de vida. Não precisamos mais estar sob um regime de uma lei, né? A fé em Jesus Cristo, ela tem o poder de nos libertar, né? Então, nós vamos trabalhar essa parte de agora em diante, esse sentido da liberdade dos filhos de Deus, né? Então, nós não estamos mais sobre o regime de uma lei, mas sim sobre a liberdade de filhos e filhas de Deus. Então, Jesus que nos liberta da lei, nos dá liberdade para seguirmos uma vida nova, uma vida com Ele, uma vida pautada na fé, e não mais preso na lei de Moisés, não precisa mais ser daquele jeito, porque agora nós já somos homens livres, para isso que Cristo nos libertou. Quem pode seguir ali para mim? Eliane, pode ser? Pode? Pode. Vai lá. Vamos lá. Deixa eu botar uma luz aqui boa para mim ler, né? Que a minha também está fraquinha, amarelinha. É do capítulo 4, começando? 4, 1 até o 11. Então, beleza. Começando. Digo mais isto. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo, de fato, o dono de tudo. Enquanto é menor, a pessoa que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai, assim também nós, antes de ficarmos adultos, espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. A preocupação de Paulo pelos Gálatas. No passado, vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravo deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Ok. Até aí? Tá bom aqui. Isso. Tá bom. Então, ele está dizendo aqui, enquanto você é criança, por mais que seja filho, ainda não pode botar a mão na herança, né? Então, tem alguém que vai cuidar da herança. Se tinha
Antigamente, por exemplo, se um menino ficava órfão de pai e de mãe, e ele tinha uma grande herança, ele ficaria sob o regime de um tutor, alguém que ia tutelar ele, até ele chegar à maioridade para poder se tornar senhor de si, se tornar alguém livre, porque antes era preso, né? E aí ele está dizendo que os Gálatas viveram sobre um regime de escravidão, sobre um regime de pecado, vivendo sobre a autoridade de outros deuses. Mas agora que Cristo os libertou, agora que encontrou a fé em Jesus Cristo, por que vocês querem voltar atrás? Né? Porque também era uma outra problemática que tinha aqui. Né? Ele está falando ali, vocês ficam aí preocupados com dias, meses, anos, né? Vocês estão preocupados com lua, com elementos da natureza, estações, blá, 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 blá. Vocês vão voltar a ser presos a essas coisas, com deuses, com falsos deuses? Não, é para frente. Jesus lhes deu a graça da filiação, ele nos libertou e deu a graça da filiação, deu o Espírito Santo, que clama em vós, que vos tornou filhos de Deus, né? Filhos adotivos, mas filhos de Deus. Agora vocês vão querer voltar a ser escravo de novo? Não, gente. Não, por favor, é para frente que a gente anda, né? Então, a gente vai trabalhar esse sentido. Capítulo 4, versículo 12. Quem está aí pode ler? Alcione, pode ler, Alcione? Pode ser você? Posso. Pode? Então tá. Do 12 É do até 12 ao... o 20. Certo. Irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. Estais lembrados de como eu estava doente quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho. E fui para vós uma provação por causa do meu corpo, mas nem por isso me desprezastes nem rejeitastes. Antes me acolhestes como um enviado de Deus, como Cristo Jesus. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Asseguro-vos que, se possível fora, tereis arrancado os vossos olhos para mos dar. Tornei-me, acaso, vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Ele vos testemunham amizade com má intenção e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade. É maravilhoso receber demonstração de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias, e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Quem me dera estar agora convosco para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Ok. Até o 20? Até aqui tá bom, até o 20. Uhum. Então, aqui é aquele trecho que nós já lemos antes, né, onde Paulo mostra sua afetividade, se mostra afetuoso, mas é engraçado que no final, lembra que a gente colocou lá no início que era uma das cartas onde Paulo colocava mais a sua indignação, seus sentimentos. Lá na outra aula a gente trabalhou esse sentido, né? Ele termina aqui o versículo 20 dizendo assim, quem me dera estar agora convosco para descobrir o tom que convém à minha linguagem. Como que eu devo falar para convencer vocês? De que modo eu devo falar? Né? Porque ele está com uma linguagem pesada, ele está com uma linguagem firme, forte. Né? E depois ele diz assim, visto que eu me encontro extremamente perplexo ao vosso respeito. É interessante essas palavras finais, né? Perplexo, né? Ele está assim sem acreditar no que está acontecendo na comunidade, porque como que pode ter se transformado assim? Como que pode vocês que antes eram tão zelosos por mim, agora estão desse jeito, né? Então ele traz esse sentido.
Depois, no versículo 21, ele continua. Quem pode ler para nós aí? Quem gosta de ler e quiser, pode abrir o microfone e pode ler. Eu posso. Então tá. Capítulo 4. Dizei-me vós, dizei-me vós, que quereis estar sujeita a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O da escrava, filho da natureza, o da livre, filho da promessa. Nestes fatos, há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Fechou teu microfone, eu acho, Maria. Tá certo agora? Começa do 24. 24? É. Neste fato, há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças, uma do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá do alto, é livre. E esta é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não davas a luz, rejubila e canta. Tu que não tinhas dores de parto, pois não mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem um marido. Como Isaque, irmão, vós sois filho da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa. O mesmo se dá hoje. O que diz, porém, a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Gênesis 21, 10. Pelo que o irmão, não somos filhos da escrava, mas sim do que é livre. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firme, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Ok, então aqui Paulo faz uma alegoria entre o filho de Agar e o filho de Sara, trazendo esse sentido. A antiga aliança e a nova aliança. Né? A nova aliança em Cristo Jesus é a descendência de Sara, a descendência de Cristo, né? Cristo que é o prometido, o herdeiro prometido. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. Seja os homens livres que Cristo libertou. Então, por favor, gente, não se deixa mais escravizar para tentar voltar atrás, viver a lei de Moisés. Não, não precisa. Vocês estão em Cristo. Vocês são... E aqui é interessante, ó. Para que sejam homens livres que Cristo vos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Porque, para Paulo, voltar à lei de Moisés, deixar circuncidar, viver aquelas coisinhas, né, as picuinhas da lei de Moisés, é se tornar escravo de novo. É se comportar como se Cristo não tivesse vindo ainda. No capítulo 5, deixa eu só ver aqui. Do 2 ao 12. Do 2 ao 12. Então, ele vai dizer assim: eis que eu, Paulo, vos declaro, se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. Então, ele fez todo um discurso justificando, colocando argumentos, mas ele queria chegar aqui. Eu vos declaro, se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente, todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo,
vós que procurais a justificação pela lei. Decaíste da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Corrieis bem. Quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Essa sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenha confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar, responderá por isso, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Então, aqui ele finaliza, né, batendo de frente, dizendo, olha, se for para se circuncidar e voltar atrás, nós vamos jogar fora aquilo que Cristo realizou, né? Não é mais pela carne, mas pela fé, né? Pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Tudo isso aqui, aí a gente precisa conhecer um pouco também a questão do Antigo Testamento, né? O povo judeu é um povo que leva em conta o sangue, né? É um povo de um sangue só, é uma única nação. Jesus, agora, a partir de Jesus, a salvação não é mais por ser um povo do mesmo sangue, mas sim a mesma fé. O que salva é a fé em Jesus Cristo, é a aceitação de Jesus como Senhor, como Salvador, que salva. Não é mais o vínculo de sangue apenas, mas sim a fé em Jesus Cristo. E pelo sangue, a gente torna só um grupo, não é? Pelo sangue, pela raça, pela cor da pele, a gente torna um grupo exclusivo, né? Ela se torna algo que exclui os outros, é exclusivo. Em Jesus Cristo não é exclusivo, mas é inclusivo. Todos podem. Basta o quê? Basta crer em Jesus Cristo. Só que, lógico, esse crer em Jesus Cristo tem algumas consequências, né? O crer em Jesus Cristo tem algumas consequências. E que aí, essas consequências, nós deixamos para a próxima aula, né? O que é crer em Jesus Cristo? Porque ele termina aqui, no capítulo 5, versículo 1, ele termina dizendo assim, ó, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Agora, aqui no capítulo 5, versículo 13, que é o cardápio da próxima aula, tem um título ali, não sei se na Bíblia de vocês tem um título ali. Não abusar da liberdade, viver vida espiritual. Então, então Cristo nos libertou para que nós sejamos homens livres. Então agora nós podemos fazer tudo o que a gente quiser. Opa, espera aí. Ele vai tratar desse assunto, que não é libertinagem, mas liberdade. Cristo nos libertou do quê? Cristo nos libertou do peso da lei, do peso da escravidão. Mas não é agora fazer tudo. Tudo posso, como Paulo vai dizer, né? Ele também vai dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí, na próxima aula, nós trabalhamos esse sentido, tá? De ser livre, de ter liberdade, porque o cristão verdadeiramente ele é livre, né? É livre realmente, ele não está preso mais a uma lei, a um legalismo, embora ainda no nosso meio tenha muita gente que se prende ao legalismo, a uma lei, a uma coisa, mas a lei não é mais uma lei imposta, mas é uma lei do Espírito, é uma lei que vem do coração, é uma lei do amor, né? Jesus não vai abolir toda a lei, mas ele vai deixar a lei do amor, né? Essa é a grande lei de Cristo, a lei do amor, é deixar-se mover pelo amor. Mas que amor é esse? Santo Agostinho dizia, tem uma frase de Santo Agostinho que diz assim, ama e faz o que queres, né?
ama e faz o que queres. Já parou para pensar essa frase? Ama e faça o que queres. Se tu amar, tu pode fazer o que tu quiser. Mas aí a gente precisa entender o que é amar, né? Amar, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? Então, que amor é esse? É amar com esse amor de Cristo, que é capaz de dar a vida pelo outro. Então, quando se ama com este amor, eu posso fazer o que eu quero. Por que eu posso fazer o que eu quero? Porque eu não vou praticar o mal. Se eu amo com o amor de Cristo, tudo aquilo que eu quero que o outro faça para mim, eu vou fazer para o outro. Tudo aquilo que eu não quero que o outro faça para mim, eu não vou fazer para o outro. Então, essa liberdade é uma liberdade no amor, é uma liberdade na responsabilidade, não é uma libertinagem. E daí isso nós vamos trabalhar na próxima aula. Ok, minha gente? Já a hora avançou, já fomos longe aqui hoje. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela, para nós voltarmos lá para a tela principal, para nós olharmos uns nos outros e podermos finalizar por aqui. Deixa eu parar a gravação aqui. Até aqui, para quem vai ver depois. E daqui em diante, talvez não mais.